Escola Bíblica está de novo consigo para mais um episódio. É sempre um privilégio muito grande podermos vir à sua presença e estarmos consigo durante alguns minutos e juntos podermos abrir a Palavra de Deus, podermos escrutinar aquilo que o Senhor Deus deixou escrito e que é tão importante para os nossos dias. Por isso mesmo, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves a estar connosco para podermos juntos termos uma conversa e podermos assim definir e descobrir os pontos principais neste caso particular, da Epístola aos Romanos. Pedro, nós estamos de novo para mais uma série de 5 episódios. Qual é, neste caso, o sumário de hoje? Vamos finalmente entrar propriamente no conteúdo da mensagem do livro da Epístola aos Romanos e hoje vamos acompanhar Paulo nas palavras que ele usou para resumir, se podemos dizer assim, a essência desta mensagem, desta carta aos Romanos, a justificação pela fé. Ótimo. Vamos então chegar a este momento tão importante, mas antes convido a si, que está desse lado, a poder fazer uma leitura bíblica connosco. Nós vamos colocar no nosso ecrã Romanos capítulo 1 para lermos os versículos 16 e versículo 17. Ora, leia connosco. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Temos aqui assinalado que o tema geral da Epístola aos Romanos é a salvação apenas pela fé e vemos que esta passagem já nos apresenta um pouco isso. Pedro, podemos dizer que estas palavras que nós encontramos aqui logo no primeiro capítulo de Romanos são como que uma espécie de resumo, podíamos assim dizer, do tema de toda a Epístola aos Romanos? Sim, eu penso que é como se Paulo aqui condensasse numa ideia-chave, onde ele colocou vários elementos e que ajudam a compreender o pensamento de Paulo globalmente sobre o tema, o tema principal. Claro que a carta ainda é relativamente longa e, portanto, ao longo dos 16 capítulos vai abordar diferentes temas. Mas não há dúvida que há um tema condutor e chave e está aqui apresentado. Por isso eu penso que hoje talvez o mais interessante que podemos fazer é olhar para este texto que acabaste de ler e tentarmos aqui decliná-lo, quer dizer, entendê-lo passo a passo e vermos que tem aqui elementos, realmente, mensagens muito importantes. E há aqui um ponto, eu talvez diria, de partida, que Paulo começa logo por dizer porque não me envergonho, não é? Esta abertura, antes de dizer algo tão importante como o que ele vai expressar a seguir, a ideia de justificação pela fé, Paulo começa com esta ideia de que, no fundo, o que faz é implicá-lo a ele pessoalmente. Ou seja, o apóstolo está a tentar mostrar que quando fala do Evangelho, quando ele proclama o Evangelho, não está a falar de alguma coisa que é do domínio intelectual, uma espécie de abstração filosófica. É alguma coisa que está relacionada com a própria vida do apóstolo. Por isso são muito fortes estas palavras e este conceito de que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ou seja, é alguma coisa que quem fala comigo, quem me vê, quem me observa, é impossível não se aperceber. E por isso eu diria que é muito interessante e também muito inspirador para nós, que sobretudo temos que nos deixar inspirar precisamente. O próprio apóstolo Paulo, noutra epístola, dizia: sede meus imitadores, não é? Ou seja, ele colocava essa fasquia, assumia essa responsabilidade como líder, não por considerar-se um exemplo perfeito, obviamente, quantas vezes ele o disse, mas por assumir que ele tinha uma responsabilidade, e essa responsabilidade, que é de liderança, que tem a ver com a vocação e o chamado que Deus lhe fez, e por isso Paulo realmente está implicado de forma pessoal em cada uma das suas mensagens, mesmo aquelas que têm uma dimensão mais teológica, como é a que ele vai precisamente fazer. Mas ele está envolvido nisso, por isso começa esta expressão dizendo: não me envergonho. A seguir, ele expressa de que é que não se envergonha. E utiliza esta expressão, uma expressão-chave, aliás, para entender toda a Bíblia e todo o Novo Testamento em particular, o Evangelho de Cristo. É interessante porque esta expressão, ela ajuda-nos a compreender, no fundo, o núcleo, ou se quisermos, o centro mesmo da própria mensagem e até da experiência cristã. Esse centro é Jesus Cristo. Nós sabemos que o Evangelho é uma expressão, isto é subejamente conhecido, que significa a boa nova. Mas a boa nova é Cristo. Por isso é que é como se estas duas expressões ou palavras não podem estar dissociadas. É o Evangelho de Cristo. Porque boas notícias
Podem existir muitas. Mesmo a vida cristã, ela tem uma diversidade de experiências, mas aquilo que é realmente evangelho, que é aquela notícia, aquele conhecimento que é transformador, é Cristo. E fora, o apóstolo Paulo aos Coríntios dizia que longe esteja eu de gloriar-me, não é de outra coisa que não seja Cristo. Não é? Ele chegava mesmo a dizer que Cristo e Cristo crucificado. Como se esse é que fosse o centro da sua mensagem. Ele também se referiu algumas vezes, por exemplo, à ressurreição de Cristo como realmente outro elemento-chave da sua pregação, dizendo que sem isso tudo o que estamos aqui a fazer é vão, não é? Toda a mensagem, todo o ensino, toda a ideia de cristianismo. É por isso que é muito significativo que o apóstolo Paulo expressa esta ideia-chave de que o Evangelho de Cristo é aquilo que de facto orienta, por assim dizer, a vida do crente. Mas esse Evangelho de Cristo, de alguma forma, era uma relação de proximidade para todo aquele que crê. Mas é o que ele diz aqui, não é? Ele diz que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E agora vai introduzir aqui um elemento que é muito importante, que é eu penso mesmo que podemos afirmar, segundo o que a Bíblia nos ensina, que há um princípio que é fundador naquilo que eu pessoalmente gosto de chamar o governo de Deus, ou a soberania de Deus. Portanto, essa soberania divina tem regras, digamos assim, que na Bíblia nós encontramos ou ditas diretamente ou implicitamente reveladas, digamos, praticamente em tudo aquilo que é a manifestação da vontade de Deus. Quando nós estudamos história, tudo o que é a história do relacionamento entre Deus e o seu povo, nos mais diversos momentos, nós percebemos que Deus coloca-se como soberano, como o centro do universo. Por isso é que Deus é criador, quando Ele fala, tudo aparece. E é interessante que o princípio fundador do governo de Deus, desde o princípio, é a liberdade. Ou seja, é a oportunidade que as criaturas de Deus têm de escolher. Nós, normalmente, no mundo cristão, costumamos utilizar a expressão livre-arbítrio. Bom, para quem não está muito habituado assim, à terminologia cristã, pode parecer um termo complexo, mas basicamente é este de que, quando Deus é soberano, há liberdade. Sem liberdade é impossível haver verdadeiramente amor, que é a gênese, ou se quisermos, a verdadeira identidade do caráter de Deus, que é o seu amor. Por isso é muito significativo que aqui, como em tantos outros momentos importantes nos Evangelhos e na teologia dos apóstolos, venha claramente esta ideia de que este Evangelho transformador, este poder de salvação, ele está disponível, ele manifesta-se em quem? Naquele que crê. Por isso, esta expressão como que faz uma diferenciação. Mas é uma diferenciação positiva, porque não é que Deus deixa alguém de fora. É que aquele que crê é que vai ter acesso a esta experiência. E aquele que crê depende do poder de Deus, não é? Depende totalmente do poder de Deus. É outra ideia-chave, é esta de que aquele que crê, esse recebe, tem o Evangelho de Cristo, e aí o apóstolo Paulo, claro, faz esta explicação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, não é alguma coisa que venha de nós. Não é intervenção humana. Não é uma coisa que se possa comprar ou ganhar. Mas, vem de Deus. Mas deixa-me perguntar-te. No fundo aqui Paulo começa por falar primeiro do judeu. Será que isto era uma vantagem? Trazia vantagem aos judeus? Eles estavam primeiro? Seguramente que a ideia do apóstolo Paulo aqui não é dizer que o judeu está primeiro porque tem vantagem ou é melhor. Tem a mais responsabilidade. Ou seja, ele tinha acesso à soberania de Deus muito antes de um gentio que não conhecia sequer nem reconhecia Deus na sua vida. E ele termina falando da justificação pela fé. Podemos dizer que numa palavra que o apóstolo Paulo nos quer dizer é que se eu tenho fé em Cristo e no poder da salvação, então não é em mim, por esses dois meios, eu acedo à justiça de Cristo. Vamos ao ponto por ponto? Ou melhor, vamos ao prende fazendo, porque o ponto por ponto fizemos agora. E no fundo, em poucos segundos, dizer que se há alguma coisa que nós aprendemos com esta mensagem em termos práticos é que temos que aprender a confiar em Deus. Não confiemos em nós, mas em Cristo e no poder que há na sua salvação, porque Ele nunca nos desiludirá. Voltamos no nosso próximo episódio para continuarmos a estudar e a aprofundar os nossos conhecimentos a partir da Epístola aos Romanos. Até lá.